Olá, bem-vindos. O nosso convidado de hoje dispensa apresentação, Guilherme Boulos. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado esse convite do Metrópolis. Obrigado, Caio. Obrigado a você pelo convite, pelo portal Metrópolis abrir esse espaço. Uma satisfação estar falando com vocês. Boulos, você veio para Brasília numa agenda para inaugurar a Cozinha Comunitária, esse projeto para fornecer alimentação para quem está passando fome nesse momento de crise sanitária, né? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como é que ele tem sido desenvolvido aí no país. Olha, Caio, eu vim aqui hoje para participar da inauguração da Cozinha Solidária em Planaltina, cidade satélite aqui no Distrito Federal. Essa é mais uma das cozinhas que o Movimento Sem Teto, o MTST, tem feito no Brasil inteiro para dar visibilidade, Caio, para um problema que é a pandemia da fome. Nós estamos vivendo hoje no Brasil o encontro de muitas crises. Você tem, obviamente, a crise sanitária, que é a mais grave, 4 mil mortes por dia, a maior crise humanitária da história desse país. Mas você tem, junto com ela também, o agravamento da crise econômica, da crise social e 19 milhões de brasileiros com fome. É uma coisa assim até difícil de dizer, né? O país, que é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, tem quase 20 milhões de pessoas passando fome. A gente vê essa realidade todos os dias. Quem mora numa grande cidade brasileira, aqui em Brasília, que seja, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, vê criança no semáforo com papel de papelão pedindo comida, pedindo R$1, pedindo um pão. Ou seja, o cenário está muito grave. E como o governo não tem nenhuma política nesse sentido, ao contrário, né, cortou o auxílio emergencial no momento mais dramático da crise, agora retoma com um valor insuficiente. Eu quero ver se o Paulo Guedes, se os filhos do Bolsonaro vivem com R$250 por mês. Não está dando quase nem para comprar o bujão de gás. Então, num cenário como esse, o movimento social se mobilizou. E esse projeto do MTST, que são as Cozinhas Solidárias, está sendo organizado em 11 estados do Brasil, está sendo feito através de uma arrecadação assim, de voluntários, não tem R$1 de dinheiro público, ao contrário, o governo não tem feito nada nesse sentido. Então, tem uma arrecadação na internet que permitiu com que a gente montasse as primeiras cozinhas. Essa já é a quinta, vão ser inauguradas 16 até o fim de abril, e essas cozinhas vão doar almoço, né, refeições diárias em comunidades que a gente mapeou, que estão muito afetadas pela fome, que estão com uma crise social muito grande, e hoje vai ser inaugurada aqui a de Nova Planaltina. Bom, é inevitável perguntar para você também, Boulos. Recentemente, o ministro Barroso determinou a abertura da CPI da pandemia no Congresso. Obviamente, o pedido do magistrado causou reações ao Bolsonaro, que disse que o magistrado estaria fazendo uma militância política em relação à pandemia. Qual a sua avaliação? A CPI da pandemia tem que ser instalada? Olha, Caio, sem sombra de dúvidas é necessário uma CPI da pandemia. Nós temos 4 mil mortes por dia. Se isso não é motivo para a CPI, eu não sei mais o que é. Porque não são apenas as mortes como um fenômeno natural, sabe? Assim, as mortes no Brasil seriam evitáveis. Está claro para todo mundo que olha, basta ver o cenário mundial. O mundo todo está com a curva descendo, o Brasil está com a curva explodindo. Não é por acaso. No ano passado foi oferecida vacina não só pela Pfizer, né? Várias farmacêuticas, o próprio Butantan ofereceu para o governo federal vacinas que já teriam sido entregues no início desse ano. Dezenas de milhões de doses foram negadas. Se muitas das pessoas, dos 4 mil que estão morrendo todos os dias, já tivessem vacinados, né, não teriam morrido. Sabe? Você tem 40 bilhões de reais que não foram gastos do orçamento do ano passado para enfrentamento à pandemia. Você tem um estoque de cloroquina, um remédio que não demonstrou nenhuma eficácia, ao contrário, está gerando efeitos colaterais. A nebulização de cloroquina já matou várias pessoas no país. E o estoque parado porque o governo resolveu investir nisso. Um presidente que boicotou conscientemente todas as medidas de isolamento sanitário, que não garantiu as medidas de apoio econômico necessário para poder fazer o isolamento, é deliberado. É por isso que nós chamamos de genocídio. Não é um exagero, não é uma propaganda política, não é uma força de expressão. Quando a gente fala de genocídio é quando há um morticínio, uma carnificina numa nação e ela é provocada por um representante político no governo. É isso que está acontecendo no Brasil. Então é evidente que precisa ter uma CPI. E vou além, Caio. A CPI precisa identificar, e se ela for feita com isenção, eu não tenho a menor dúvida que vai fazer isso, identificar os crimes de responsabilidade do Bolsonaro.
Essa CPI tem que ser o ponto de partida para a abertura do processo de impeachment do Bolsonaro. Aliás, foi assim, sempre que teve impeachment no Brasil, começou com uma CPI. Então, é importante que a CPI da pandemia, né, coloque na mesa verdadeiramente as responsabilidades do Bolsonaro, do seu governo, em relação às mortes e ao descontrole da Covid no Brasil, e que aponte para um processo político-jurídico, que é o processo de impeachment para tirar o Bolsonaro. Boulos, hoje tem mais de 70 pedidos de abertura de impeachment contra o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que é comandada por Arthur Lira, que é do Centrão, esse grupo político que dialoga com os extremos ideológicos. Você acha que o Centrão tem dado sinalizações de que vai acatar esses pedidos, vai colocar esses processos aí para tramitar no Congresso? Eu acho que tem as condições para isso, porque eu vou te dizer uma coisa. É verdade que o Bolsonaro ajudou a eleger o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco? Óbvio, o Brasil todo sabe disso. É verdade que o Bolsonaro deu um novo cargo para o Centrão, né, para o PL, para o Valdemar Costa Neto, na semana passada, mais um ministério para poder acalmar o apetite do Centrão? É verdade também. Mas é verdade, Caio, igualmente, que o Centrão também se move pela perspectiva de reeleição dos deputados. Veja, eles não vão afundar junto com o Bolsonaro. Se o Centrão perceber que o Bolsonaro está afundando, está. Né? A popularidade é a pior desde que o governo iniciou. Né? A pandemia sem controle, a crise econômica sem nenhuma medida para poder superá-la, fome, miséria, desemprego, inflação de alimentos, inflação de combustível. Esse é o cenário do Brasil. Então, isso gera uma insatisfação. Eu não acredito que o Centrão vai com o Bolsonaro até o fim, se afogar e comprometer, inclusive, as suas perspectivas eleitorais nos estados. Eu acho que, aliás, se a gente olhar o histórico do Centrão, ele é o primeiro a pular do barco quando vê que o barco está afundando. Então, eu acho que existem condições no parlamento, inclusive, para um processo de impeachment e para uma denúncia do Bolsonaro e adiante. Só não existem condições de rua, porque hoje, nesse exato momento, é muito difícil fazer mobilizações de rua pelas próprias condições sanitárias, senão eu não tenho a menor dúvida, nós teríamos multidões nas ruas e praças desse país por conta da tragédia, do desastre, do desgoverno do Bolsonaro. Então, eu acredito sim que é possível trabalhar com uma perspectiva de um processo de impeachment no Bolsonaro ainda esse ano. Não dá para esperar só até 2022. Claro que a esquerda precisa começar, a esquerda, a oposição, começar a discutir perspectivas para 22, mas está morrendo gente agora. Tem gente com fome agora. Então não dá para ficar apenas discutindo 2022. É importante voltar à pauta o tema do impeachment. Mas nesse cenário, você acredita que o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, é mais razoável para conduzir a pandemia? Olha, é difícil pensar alguém que seja menos razoável que o Bolsonaro. Inclusive, o próprio comando das Forças Armadas demonstrou não estar disposto a embarcar na dele. Veja, os três comandantes das três forças se demitiram na maior crise militar, desde a tentativa do golpe do Silvio Frota contra o Geisel em 77. Né? Os três se demitiram em solidariedade ao ex-ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, justamente porque não quiseram embarcar na do Bolsonaro, de aventuras autoritárias, de aventuras golpistas, e o atual comandante do Exército, recém-nomeado, é defensor das medidas de proteção da OMS. Não estou dizendo aqui que o Mourão é alguém sensato, é alguém razoável, é um bom político, não é essa a minha apreciação. O Mourão, na verdade, é cúmplice de tudo que o Bolsonaro tem feito estando no governo, né, sendo parte desse governo. Agora, uma derrubada de governo não dá plenas condições para um vice governar do jeito que quer. Né? Ele não vai poder fazer o que quer, ele vai ser forçado a refletir o clamor da sociedade que vai se expressar num processo de impeachment. Eu acho que um eventual governo do Mourão com impeachment do Bolsonaro seria um governo tampão e que teria que que responder, de algum modo, às demandas da sociedade brasileira no que tange ao enfrentamento da pandemia e à crise econômica. O Boulos, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que ficou apelidado como fura-fila das vacinas, né, que dá a possibilidade de empresas
comprarem esses insumos diretamente dos laboratórios. Obviamente foi uma medida muito criticada, mas quem defende o projeto diz que vai desafogar o SUS, né? Porque quem compra vai ter que destinar 50% da remessa para o Serviço Único de Saúde. Qual a sua avaliação sobre esse projeto? Primeiro, o meu amigo senador Randolfo Rodrigues já está chamando essa lei da lei velho da Havan, né? Porque ela foi uma lei feita por lobby de determinados empresários ligados ao Bolsonaro, e que é um escândalo, é uma excrescência. Não tem paralelo em nenhum lugar do mundo o que a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada. Verdadeiramente eu espero que o Senado tenha um mínimo de bom senso, de sensatez, para não levar adiante esse projeto de lei. Porque, veja, na prática, é um fura-fila e é permitir que as pessoas tenham acesso à vacina de acordo com a sua condição econômica. Isso é quebrar todo o princípio de isonomia estabelecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Isso é dizer que uma vida vale mais do que a outra, que a vida de um grupo de empresários vale mais do que a vida de qualquer outro trabalhador que está pegando ônibus lotado todos os dias numa cidade brasileira. Quer dizer, é escandaloso, é uma falta de sensibilidade, de humanidade, a expressão do atraso de um setor da elite brasileira. Eu espero verdadeiramente que não seja aprovado. Nessa mesma esteira, Boulos, sobre vacina, um outro projeto tramita no Senado Federal, do senador Paulo Paim, que estabelece a quebra de patente dessas vacinas. Você é favorável à quebra de patente? Eu defendo integralmente a quebra da patente nesse momento, por razões humanitárias. Nós estamos vivendo a maior pandemia do último século. Assim, ela é em escala internacional. Você tem que ter uma articulação mundial, né, de líderes, de referências, e aí não é para além do espectro ideológico, é uma articulação em defesa da vida, que quebre a patente da vacina e que ofereça vacina universal e gratuita para toda a população mundial. Essa é a defesa que eu faço. Acho que isso é uma expressão da gente colocar a vida do ser humano acima do lucro da indústria farmacêutica. É uma posição humanitária. É inevitável, não, quando a gente fala de vacina, não citar o governador João Dória. Qual a sua avaliação em relação à gestão da pandemia, não só a questão das vacinas pelo Butantan, mas em relação à gestão da pandemia em São Paulo? Qual a sua avaliação nesse momento? Olha, está morrendo 1.000 paulistas por dia. Não é possível falar em condução satisfatória numa situação como essa. O que o Dória fez, ele se posicionou contra o negacionismo. Aliás, é triste dizer que isso seja um mérito no Brasil. Isso deveria ser uma obrigação, deveria ser o básico de um governante não seguir as orientações da ciência, enfim, não ser negacionista. Mas mesmo nesse aspecto, o Dória ignorou várias vezes as orientações do Comitê de Contingência Estadual da Covid de São Paulo, que determinou medidas, recomendou a ele medidas mais ousadas. E antes, não tomou essas medidas, inclusive, por conta do calendário eleitoral, para não prejudicar o Bruno Covas na eleição contra a gente em São Paulo, porque as medidas poderiam ser impopulares, poderiam ter uma rejeição da população. Tanto é que um dia após o segundo turno ele anunciou mudança de fase. E hoje nós estamos pagando o preço desse atraso, dessa covardia, com a perda de vidas. Agora, eu quero destacar uma outra coisa, né? É verdade que o governo de São Paulo colocou a orientação das pessoas fazerem isolamento, e o processo de conscientização é uma etapa importante do enfrentamento ao Covid. Mas não é suficiente. Não adianta você só dizer fique em casa e não dar as condições para as pessoas poderem ficar em casa. Lamentavelmente, a quarentena no Brasil foi tratada como um privilégio, não como um direito. Milhões de brasileiros, a maioria do povo brasileiro não pôde fazer quarentena. Não é porque é negacionista, porque não quer, porque não acredita no vírus, etc. Não pôde fazer porque precisa buscar o pão todo dia, porque são trabalhadores informais, precarizados, porque são pessoas que não têm condições básicas, são os pequenos comerciantes que têm agora o comércio fechado, e se a determinação sanitária é essa, tem que fazer, mas que não receberam nenhum apoio, nenhum capital de giro, nenhum crédito, nem isenção tributária da prefeitura, do governo do estado, receberam durante esse período. Então, eu acho que a condução do Dória, embora tenha tido o mérito
de não ser negacionista, e repito aqui, é lamentável que isso seja tratado como um mérito, é sinal dos tempos no Brasil, ela foi elitista, porque não criou condições para que os mais pobres, né, pudessem fazer o isolamento social, e São Paulo é o maior orçamento estadual do Brasil, poderia ter tido programas nesse sentido, e aqui cito o exemplo do Maranhão, com Flávio Dino, que criou o Vale Gás, um estado muito mais pobre que São Paulo, e está distribuindo botijão de gás para as pessoas que não têm acesso, que não têm condições, criou programas sociais para permitir o isolamento, para combater a fome no momento de pandemia. São Paulo não fez nada disso. Pelo resultado das últimas eleições municipais, você foi um grande destaque na capital paulista, né? Que, enfim, é a cidade mais importante do Brasil. Até então, o ex-presidente Lula ele não poderia ser candidato, no entanto, nessa reviravolta aí da justiça, as condenações dele foram anuladas. Onde está Guilherme Boulos? Onde vai ficar Guilherme Boulos nesse processo eleitoral que já começa a ser desenhado agora? Olha, Caio, eu defendo uma unidade do campo progressista para enfrentar o Bolsonaro agora e, caso não tenha impeachment, para derrotá-lo em 2022. Eu acho que esse é um momento que nós precisamos ter responsabilidade histórica, precisamos ter grandeza. Muita gente no meu partido falou, pressionou para que eu lançasse uma candidatura presidencial, colocasse esse debate. Eu não fiz isso porque tenho trabalhado e vou seguir trabalhando para uma unidade do campo progressista no debate nacional. Esse é um momento que nós estamos no período mais crítico da pandemia. Eu acho que a esquerda também precisa olhar para 2021, não só para 2022. É natural que haja um debate, articulações em relação a 2022, mas o meu papel tem sido trabalhar pela construção da unidade. Bom, e para finalizar nossa conversa, eu queria que você falasse mais uma vez sobre o Cozinha Solidária, nesse momento tão difícil que as famílias, principalmente as mais pobres, estão passando. Como que as pessoas podem ajudar nesse projeto para levar alimentação para quem precisa? Obrigado, Caio. Obrigado pelo bate-papo. O Cozinha Solidária, como eu disse aqui no início, são 16 cozinhas feitas por muito trabalho voluntário, muita doação, enfim, para atender quem tem fome em 11 estados do Brasil. Nós vamos inaugurar hoje a de Nova Planaltina aqui no DF. Amanhã, daqui eu estou indo para Roraima. Nós vamos inaugurar lá no extremo norte do Brasil a cozinha coletiva de Boa Vista. As pessoas que quiserem ajudar, é muito fácil. É uma plataforma chamada Apoia-se. É só digitar no Google Apoia-se Cozinhas Solidárias, que vai estar lá, pode ajudar de qualquer forma, com qualquer valor, para ser revertido para esse projeto que é essencial no momento em que a gente vive também uma pandemia da fome no Brasil. Boulos, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse convite. E você que está assistindo a gente, se puder, fique em casa, cuide da sua família, lave as mãos, use máscara, se precisar sair, e a gente vai junto superar essa pandemia. Muito obrigado, até a próxima, tchau.